Ouçamos o nosso irmão que foi ungido. Ele nos dirá como Jesus viveu. Abençoai, Senhor, o vosso escolhido, que anunciará a vossa palavra. Caríssimos amigos e amigas, estamos hoje refletindo com você a liturgia deste 8º domingo do tempo comum, quando nós continuamos refletindo sobre o Sermão da Montanha. E no Evangelho deste domingo, a Santa Mãe Igreja nos apresenta o fato que nos quer ensinar através deste texto escolhido, primeiramente ajudando-nos a compreender e a construir uma relação equilibrada, uma relação verdadeira entre Deus e as coisas que nós podemos adquirir, pertencer, as coisas que são frutos da bondade de Deus. Ajuda-nos a compreender, acima de tudo, a fazer uma opção de sobrevalorizar ou de privilegiar, de um lado, o amor, o serviço, a fidelidade a Deus, ou, por outro lado, amor, fidelidade, sobrevalorização das coisas e das riquezas de modo particular. Usando esta figura conhecida demais no seu tempo, a figura do escravo, daquele que serve ao seu patrão. Não pode o escravo servir a 2 senhores, senão amará a um e esquecerá de amar o outro. Assim também a relação do fiel, do discípulo de Jesus Cristo na sua ação de amar. Não pode-se, de maneira nenhuma, querer agradar a Deus e, por outro lado, também servir de maneira exagerada às coisas do mundo. Queremos nesta liturgia, portanto, ajudar-nos a construir uma relação sincera, verdadeira, equilibrada, onde nós possamos, pelo nosso esquema de valores, colocar Deus em primeiro lugar. Colocar Deus, que é o Criador, que é a origem de tudo, como aquele a quem devemos servir de maneira doada, sincera, verdadeira, e assim possamos, pelo amor a Deus, reconhecendo o Criador, fonte e origem de tudo, valorizar, usar de maneira adequada, usar da maneira correta os dons, os bens, que não querem nem podem de maneira nenhuma tomar em nosso coração o lugar de Deus. Não podemos, como dizia São Paulo, adorar e servir a criatura em lugar do Criador. O ser humano está sempre vivendo esta relação, construindo, muitas vezes acertando, muitas vezes errando, cometendo equívocos. A liturgia deste domingo nos ajuda, de fato, a colocar Deus no lugar que Ele merece estar. Ele que é fonte de todo bem, é fonte de toda graça. E assim nós possamos, de fato, fazer do nosso mundo um lugar onde Deus continue sendo adorado, servido e amado, como assim Ele merece. E depois, usando-nos das coisas que Deus coloca à nossa disposição, para que em tudo que nós façamos seja para dar honra, glória e louvor ao Deus que nos dá todo bem e toda graça. Por outro lado, o Evangelho de hoje também nos ensina a ajudar a construir em nosso coração esta confiança em Deus, usando essa linguagem onde Jesus contempla os campos, a erva, os pássaros, que tudo são dom e graça de Deus. E se assim Deus cuida tão bem de tudo isso, muito mais Deus cuidará de cada um de nós que somos os seus filhos. Assim, Jesus nos ajuda a viver
um dia de cada vez, cumprindo a cada dia as obrigações, resolvendo as preocupações próprias de cada dia. Porque esta atitude de fato manifesta a confiança no Deus, que é o Deus providente, é o Deus que não deixará de maneira nenhuma faltar àqueles que o amam o absolutamente necessário para viver com dignidade. Não é que Deus nos queira ver de maneira despreocupada, sem um mínimo de compromisso com a parte que nos cabe na resolução e na construção da nossa vida. É claro que esta não é a atitude do cristão. Viver como se esperássemos tudo cair do céu. Não é assim. Por outro lado, não é o exagero de achar que Deus não nos provê, que Deus não se ocupa, que Deus não se preocupa conosco. O homem de fé deposita sua confiança em Deus, sabendo que Ele, de fato, está disposto a cumprir aquilo que diz através da Sagrada Escritura. Assim como uma mãe não é capaz de se esquecer, e mesmo que uma mãe fosse capaz de esquecer de algum dos seus filhos que gerou, eu jamais te esquecerei. Confiando nestas palavras, que Deus providencia, que Deus nos dá com o seu olhar carinhoso, paterno, porque não podemos esquecer esta imagem de Deus como um pai, e um pai que se preocupa, um pai que se ocupa de nós, dando-nos aquilo que precisamos para viver com dignidade, suprindo-nos inclusive com os dons, com a capacidade de construir com Ele, sendo com Ele coautor na construção de um mundo onde possamos experimentar a sua presença e a sua ação maravilhosa e providente em nosso mundo. Por isso, não viver de um lado este exagero com a preocupação como se Deus não se interessasse por nós. Nem por outro lado, o exagero de esperar tudo que caia do céu. Pelo contrário, fazer a nossa parte para que Deus também, e Ele nunca lhe falta, com a parte que deve ser levada em conta para nos ajudar a providenciar aquilo que temos a necessidade para viver com dignidade. Que Deus nos abençoe a viver de maneira sincera, a partir da liturgia este amor, esta fidelidade a Deus acima de tudo, e depositar nele a esperança, a confiança, pois Ele, como um bom Pai, provê do necessário cada um daqueles que depositam nele a sua esperança e a sua confiança. Tenha uma semana feliz, abençoada, fazendo da sua vida um ato de amor e de serviço a Deus que é Pai, e este Pai que ama, que nos provê, que nos acompanha com carinho todos os dias da nossa vida. Ele te abençoe, o Pai, Filho e Espírito Santo.